Olá, bom dia. Nós estamos de volta. Agora são 11 horas em ponto pelo horário de Brasília e você confere as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Os economistas do mercado financeiro elevaram as estimativas de inflação para esse ano e em 2024. A informação consta no relatório Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. Para este ano, a projeção para o IPCA, a inflação oficial do Brasil, subiu de 4,53% para 4,54%. Mas mesmo com a alta, a estimativa para o aumento dos preços de bens e serviços de 2023 continuou abaixo do teto da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. A meta central de inflação é de 3,25% neste ano e será considerada formalmente cumprida se o índice oscilar entre 1,75% e 4,75%. Se a projeção do mercado financeiro se confirmar, deve ser interrompida uma sequência de 2 anos de descumprimento da meta. Em 2021, o IPCA somou 10,06% e em 2022 ele chegou a 5,79%. Para 2024, a estimativa para o aumento dos preços avançou de 3,91% para 3,92% na última semana. No próximo ano, a meta de inflação é de 3% e deve ser considerada cumprida se oscilar entre 1,5% e 4,5%. Sobre o percentual do Produto Interno Bruto, o PIB de 2023, o mercado financeiro manteve a projeção de crescimento em 2,84%. Já para o ano que vem, 2024, a previsão de avanço da economia permaneceu inalterada, em 1,5%. E para a taxa básica de juros da economia brasileira, os analistas mantiveram as estimativas para o final deste ano de 2024. Atualmente, a taxa Selic está em 12,25% ao ano, após 3 reduções seguidas promovidas pelo Banco Central. Para o fim de 2023, o mercado financeiro manteve a projeção para a taxa Selic em 11,75% ao ano. E para o fechamento de 2024, a projeção ficou estável em 9,25% ao ano. Das hidrelétricas cheios, os consumidores pagarão mais nas contas de luz no próximo ano. A previsão feita pela Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia aponta que a conta de luz deve subir até 10,4% no próximo ano, com peso dos subsídios. Os reajustes variam conforme a distribuidora que atende cada região. E olha só, o presidente Lula participa hoje na Alemanha de encontro com integrantes do governo e com empresários do país europeu. Essa é a primeira visita de Lula ao país integrante do G20, que reúne as maiores economias do mundo após o Brasil assumir a presidência do grupo. Hoje, Lula se reúne com o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, e com empresários alemães e brasileiros. Estão previstos acordos nas áreas de tecnologia, inovação, clima e meio ambiente. Mais de 1.000 empresas alemãs atuam no Brasil. Só no ano passado, o comércio bilateral chegou a 19 bilhões de reais. E as forças de defesa de Israel expandiram as operações militares contra o grupo terrorista Hamas por toda a faixa de Gaza. Israel relatou as mortes de mais 3 soldados em Gaza, totalizando 75 desde o início da ofensiva. Os 3 soldados morreram no domingo. Segundo o Exército, o número total de membros das Forças Armadas mortos desde o ataque do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro é agora de 401. A maioria morreu no dia da ofensiva surpresa do movimento islamista. O anúncio das mortes acontece no momento em que Israel intensifica os ataques contra a faixa de Gaza após a trégua de uma semana que permitiu a libertação de dezenas de reféns do Hamas e de prisioneiros palestinos, além da entrada de ajuda no enclave. Nesta segunda-feira, testemunhas viram dezenas de tanques, veículos de transporte de tropas e escavadeiras israelenses entrando no sul da faixa de Gaza, na altura de Khan Yunis. Ao mesmo tempo, Israel afirma que não está tentando obrigar os civis palestinos de Gaza a abandonar suas casas de maneira definitiva, mas reconheceu que as condições são duras no território
alvo de bombardeios e cercado pelo exército israelense. A Promotoria Antiterrorismo investiga o assassinato de um turista próximo à Torre Eiffel, em Paris. O caso ocorreu na noite de sábado e outras 2 pessoas ficaram feridas no ataque. O agressor, Arman Rajapour Miandoab, um homem de 26 anos com pais iranianos, foi detido após o incidente. A Promotoria Nacional Antiterrorista abriu uma investigação por assassinato e tentativa de assassinato relacionada à atividade terrorista e por associação criminosa terrorista. Outras 3 pessoas de seu círculo também foram detidas. O promotor antiterrorismo, Jean-François Ricard, disse à imprensa que o agressor havia jurado lealdade ao grupo Estado Islâmico em um vídeo no início de outubro, onde, falando em árabe, expressou apoio a jihadistas que operam em diferentes áreas. O ataque ocorreu por volta das 9 da noite de sábado perto da Ponte Pir Hakeim, um lugar muito frequentado por turistas, devido à sua proximidade com a Torre Eiffel. Primeiro, o agressor esfaqueou o turista alemão filipino de 23 anos. Depois que o jovem morreu, atacou sua mulher, mas um taxista que viu a cena permitiu que ela se salvasse, disse o ministro francês do Interior, Gérald Darmanin. Pouco depois, atacou com um martelo outras 2 pessoas, uma britânica de 66 anos e uma francesa de 60, que não correm risco de morte. E antes de encerrar, vamos falar sobre um assunto muito importante. Começou o Dezembro Verde, criado no Brasil em 2015, com o objetivo de conscientizar a população sobre o abandono de animais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, existem cerca de 30 milhões de cães e gatos abandonados no Brasil. O último mês do ano começa com o movimento Dezembro Verde, cujo objetivo é conscientizar a população sobre o abandono de animais. Conforme a Organização Mundial da Saúde, existem cerca de 300 milhões de cães e gatos abandonados no país. E agora, no fim do ano, é o período em que mais acontecem casos, chegando a outros 4 milhões de bichos largados, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtores para Animais de Estimação. O abandono de um animal gera várias consequências, como riscos para a segurança dele e das pessoas. E além do desequilíbrio ambiental, há questões sanitárias que precisam ser observadas, como a circulação de zoonoses, doenças infecciosas transmitidas de animais para pessoas. Algumas delas são conhecidas como raiva, leptospirose, sarna, febre amarela, entre outras. Para ampliar essa reflexão, a Câmara dos Deputados propôs o projeto de lei 5.481 de 2020 com a campanha Dezembro Verde. O abandono de animais é crime previsto na lei contra crimes ambientais, com pena de 2 a 5 anos, multa e proibição da nova guarda de animais. E as pessoas que testemunharem algum caso devem comunicar os órgãos responsáveis, como a polícia, Ministério Público, IBAMA ou mesmo pelo telefone de emergência 190. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia, um ótimo dia para você. Até mais.